Vamos a empezar ahora con el panel que se titula Literatura afrocentrada, traducción, edición y archivo en las obras de Carolina María de Jesús. Vamos a tener un panel híbrido, ¿sí? Porque hay algunas participantes que no pudieron acercarse a la mesa por cuestiones personales, pero mandaron sus videos, así que vamos a compartirlo con ustedes. Pero antes de eso tenemos un momento muy especial porque Vera, que es la hija de Carolina María de Jesús, que es profesora en la escuela pública, nos mandó también un video para proyectar y así dar inicio a este panel. Sou Vera Eunice de Jesus, filha da escritora Carolina Maria de Jesus. Fui convidada para conversar com o povo argentino e isso me deixou muito feliz. Por quê? Esta é a oportunidade que eu tenho para poder expressar o meu agradecimento para todo o povo deste país. Porque quando minha mãe esteve na Argentina, ela ficou muito feliz. Ela voltou muito entusiasmada. E eu sempre digo que Carolina Maria de Jesus teve muito poucos momentos felizes na vida dela. Mas quando ela falava da Argentina, ela adorava, ela sorria. A gente denotava a felicidade no semblante dela. Então, eu gosto sempre de falar um fato pitoresco que aconteceu aí na Argentina. Ela falava e ela sorria muito. Quando ela foi convidada para ir para a Argentina, logicamente, o que ela pensava? Né, não vou me aceitar porque negra, mãe solteira, favelada ou ex-favelada, né? Pouco estudo, né? E ainda a chamavam de semi-analfabeta, né? Então ela falava, ela não pensava que tivesse uma recepção tão calorosa como ela encontrou nesse país. Então, ela disse que foi convidada para ir numa fazenda e a minha mãe gostava muito de vermelho. E a minha mãe era retinta, negra retinta. Então, quando ela chegou na fazenda, que ela se adentrou no pasto onde estavam as vacas, quando as vacas olharam para ela, aquela negra de vermelho, as vacas se assustaram e correram. Então ela fala, o único racismo que eu encontrei na Argentina foi com as vacas. E a gente ria muito, ela também. Minha mãe tinha uma risada alta, né? Quando ela ria muito, muito gostoso, era um sorriso forte, que a gente percebia mesmo que ela estava feliz. Então, eu, através dessa fala hoje, eu posso me expressar os meus agradecimentos pelo tratamento que o povo argentino deu a ela. E toda vez que eu tiver a chance, a oportunidade de falar, de que um livro dela seja traduzido neste país. Se corta aí, se rompe. Se corta ahí. Ah, bueno, justo se cortó con la traducción y ya que estamos, paso el aviso de que Cuarto de Desellos está traducido por la editorial Mandacarú, que ahora, bueno, se quedaron justo sin libros, pero que pueden comprar por la página y buscar en las redes. Bueno, vamos a seguir ahora con la primera expositora, que es Lucía Tenina, que lamentablemente no pudo acercarse a estar acá con nosotros, pero mandó un videíto. Voy a presentarla. Lucía Tenina es docente de literatura brasileña en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigadora asistente de CONICET. Se formó en Letras en la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Antropología Social de la UNSAM y doctora en Letras por la UBA. Se postdoctoró en Estudios Culturales en el Programa Avanzado en Cultura Contemporánea de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde actualmente es investigadora asociada.
Es también investigadora permanente del Grupo de Estudios en Literatura Brasileña Contemporánea de la Universidad de Brasilia. Publicó libros, artículos en diversas revistas académicas nacionales e internacionales. Ejerce también como traductora del portugués al español de libros de literatura brasileña contemporánea y de ciencias sociales, y ha llevado a cabo diversas curadurías de eventos literarios. Es coeditora de Mandacaru Editorial. Mi nombre es Lucía Tenina, yo soy profesora de literatura brasileña en la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer mucho la invitación al 6º Congreso de Estudios Postcoloniales y la 8ª Jornadas de Feminismo Postcolonial. Agradecer particularmente a Karina Vidaseca y a Michelia Aragão por la invitación a formar parte de esta mesa Literatura Afrocentrada, Traducción, Edición y Archivo en las obras de Carolina María de Jesús. Compartir el honor que siento de estar en diálogo con personas que respeto y admiro profundamente, como Vera Eunice de Jesús, como Marceli Leao, como Meimei Bastos y Rafaela Fernández, y también con la propia coordinadora de la mesa, Laura Cabezas. Pido disculpas por no poder estar presente. Bueno, vengo acá a hablar de Carolina María de Jesús. Carolina María de Jesús es una escritora brasileña que vivió entre los años 1914 y 1977. Es una escritora que nació en Sacramento, en Minas Gerais, y que vivió gran parte de su vida, y la vida digamos, más conocida en términos literarios también, en una favela, que es la favela de Canindé, en la ciudad de Sao Paulo. Es una escritora que podemos decir que saltó a la fama sin ningún tipo de eufemismo. Fue una escritora muy conocida que vendió muchísimos, miles de ejemplares en los años 60 con su libro Cuarto de Despejo, Diario de una Favelada. La primera edición en portugués de este libro fue en agosto de 1960 y fue publicada por la prestigiosa editorial brasileña Francisco Alves. Este libro es un diario sobre una mujer, madre soltera, que vive en la favela de Canindé y que va a la ciudad, al centro, cotidianamente como una mujer cartonera, porque trabaja recogiendo papel. Esta publicación estuvo mediada por un periodista, Audálio Dantas. Durante mucho tiempo, el relato atravesado por el racismo estructural que nos conforma fue que esta autora fue descubierta por este periodista. Este relato es un relato que pasiviza completamente la figura de Carolina María de Jesús y la coloca en una dimensión de mujer que depende de un hombre para brillar, ¿no? Pero lo cierto es que lo que sucedió es que, cómo fue esa mediación, ¿no? Para la publicación de este libro, es que el periodista Audálio Dantas estaba interesado en hacer una investigación, una nota para el diario sobre la favela Canindé, y Carolina María Jesús sabe perfectamente que estaba este periodista presente y sabe perfectamente qué tenía que hacer para aprovechar esa presencia, así que aprovecha la discusión con unos hombres que están ocupando el parque para unos niños, un parque recién inaugurado, y les grita a estos hombres a toda voz que va a incluir sus nombres en el libro que está escribiendo si no se van de ahí, ¿no? Enseguida el periodista siente curiosidad de conocer a esta mujer que se dice escritora y que pelea por un parque y que pelea con hombres que le ganan en estatura y en fuerza. Y además, digamos, le llama la atención la palabra libro en un cuerpo y en un territorio en donde no se espera que existe una escritora desde una mirada atravesada por el racismo estructural y por el letradocentrismo, si se quiere, ¿no?
Bueno, entonces Carolina demuestra sus manuscritos y ahí empieza todo el proceso de publicación del libro. El libro de Carolina María Jesús tuvo un éxito enorme, la mayoría de los principales periódicos publicaron reseñas sobre la obra, vendió 80.000 ejemplares en Brasil el mismo año de su lanzamiento. Los círculos letrados por primera vez contaron con la presencia de una mujer negra y habitante de una favela. Hay fotos de ella con autores y autoras reconocidos en la época, incluso hoy también, y hasta con los políticos de la época. Es lo que estoy compartiendo acá, es las fotos, ¿no? Bueno, incluso el libro empezó a ser traducido a menos de un año de publicación y en 5 años ya estaba circulando por 16 países. Es la tapa del libro publicado acá en Argentina, traducido por Beatriz Broid. Sobre eso va a hablar Marcely Leal, probablemente. Y es interesante pensar, digamos, por qué en los años 60 Carolina María de Jesús se destaca tan visiblemente, siendo que en esa época no se conocían autores y autoras con su perfil, ¿no? Y creo que una de las lecturas posibles es pensar en que el lugar destacado que adquirió esta escritora en el campo literario de su época tuvo que ver en gran medida con el interés de los intelectuales hacia las experiencias de los sectores subalternos a partir del triunfo castrista en Cuba, justamente cuando el espectro de la Revolución Popular empezó a recorrer el continente. A partir de ese momento, numerosos artistas empezaron a dialogar con estos sectores, incluso dentro de su propio discurso. Podemos pensar el ejemplo de Clarice Lispector, que apareció en la foto anterior, quien 4 años después de la publicación de Cuarto de Despejo introdujo un espacio inédito en su obra, en la novela A Paixão segundo GH, La Pasión según GH. Es una historia que sucede en el cuarto del fondo, en el cuarto de despejo, si se quiere, de una casa localizada en un barrio noble de Río de Janeiro, que había sido ocupada, entre comillas, una narradora por una ex empleada doméstica, que dejó su marca con un dibujo en la pared, ¿no? Y a partir de ahí se instala todo el relato. En el caso de Carolina María Jesús, también es interesante pensar que la obra de Carolina María Jesús fue publicada digamos, de manera muy contemporánea a la conformación de la idea de literatura de testimonio, ¿no? Coincidentemente con la publicación de este libro, por ejemplo, se inauguró, de hecho, dentro de uno de los premios más importantes, sobre todo en esa época, de literatura en América Latina, el Premio Literario Casa de las Américas, se inauguró la categoría testimonio, ¿no? En su momento, estas fueron las palabras del crítico literario uruguayo Ángel Rama en torno para poder, digamos, inaugurar esta categoría dentro del premio. Dice: yo no sé la experiencia que tienen los demás jurados, pero sí la que tuvimos nosotros en el campo de la novela. Existen, entre otras buenas obras literarias, con interés, que no todas llegan a la calidad de un premio que podríamos mencionar, pero cuyo valor no solamente está en lo literario, sino en lo que testimonian del proceso de América Latina. Entonces voy a sugerir una cosa, voy a sugerir que todos los jurados, si nosotros podemos proponerles a la casa, que cree, que establezca una colección que se llame Testimonio Latinoamericano, es decir, una colección en la cual una novela, un ensayo, la poesía, el cuento, dé testimonio de lo que está pasando en América Latina y de lo que se está realizando. Bueno, ¿por qué traigo este fragmento? Porque es interesante pensar cómo la obra de Carolina María Jesús en esa época, en definitiva, era leída dentro de ese género testimonio, sobre todo porque no se valoró durante muchos años, diría hasta hace muy poco, su obra en términos literarios, en términos estéticos.
y se lo valoró más que nada en relación con cierta urgencia contextual del periodo asociada a las luchas sociopolíticas, y en ese momento en el que, como dice Rama, se estaban empezando a publicar varios libros que daban cuenta de ese proceso histórico, ¿no? Entonces, la obra Carolina María de Jesús tomó esa dimensión en los años 60, ¿sí? Es interesante ubicarse ahí, sobre todo, pero claro, lo que sucedió era como la crónica de una muerte anunciada, porque Carolina María de Jesús, si bien después escribió muchísimos otros libros, el siguiente fue Casa de ladrillos, Diario de una ex favelada, Pedazos da Fome, Proverbios, Diario de Gibitita, Me Extraño Diario, Antología Profesoral, etcétera, etcétera. Carolina María de Jesús nunca más volvió a tener con ninguna de esas publicaciones el reconocimiento que obtuvo con su primera obra, al punto tal de que murió olvidada por el campo literario y en una situación de pobreza en 1977. De hecho, hay un poema llamado Cuarto de Desechos que dice, sí, efectivamente, dice: cuando me infiltré en la literatura, soñaba con la aventura. Mi alma estaba llena de llanto. Yo no preveía el llanto. Al publicar Cuarto de Desechos, concretizaba así mi deseo. ¡Qué vida, qué alegría! Y ahora, Casa de albañilería, otro libro que va a circular. Las tristezas se van a duplicar. Los que piden que vaya a auxiliar a sus metas poder lograr, pienso, debería publicar Cuarto de Desechos. Está mal traducido. Al principio vino la admiración, mi nombre circuló por la nación, surgió una escritora favelada, se llama Carolina María de Jesús, y las obras que ella saca a la luz. Dejó a la humanidad diezmada, al comienzo tuve confusión, parece que había una obturación, en un alto paladín me solicitaban, me lisonjeaban como un querubín. Después comenzaron a envidiar, decían: vos tenés que dar tus bienes a un cobijo. Los que así hablaban no pensaban en mis hijos. Las damas de la alta sociedad decían: practicae a caridad, donando a los pobres agasajos. Pero el dinero de la alta sociedad no se destina a la caridad, es para los campos, los barajos. Y así me fui desilusionando, mi ideal retrocediendo, como un cuerpo envejeciendo, me fui arrugando, arrugándolo. Pétalos de rosa marchitando, marchitando, y estoy muriendo. Este poema es un relato explícito respecto a la institución literaria ligada a las clases pudientes, un relato explícito en relación con el uso que se realizó de la figura de esta escritora desde un interés antropológico, si se quiere, más que estético. También de la responsabilidad que parece tener a los ojos de esas damas de la alta sociedad, ¿no? Respecto de su condición de clase que se le impone, y también de la condición de reemplazable, ¿no? Como si fuera un objeto de uso que se desecha. Bueno, efectivamente, recién en los últimos años, Carolina María de Jesús empezó a circular de nuevo, pero lo interesante es cómo Carolina María de Jesús, muy atravesada también por el movimiento de literatura marginal, que empezó a surgir a fines de los años 90 en Brasil, empezó a ser retomada, ya no en tanto excepción antropológica, sino a partir de su proyecto estético. Es al punto tal que hoy Carolina María de Jesús vuelve a nuestras manos con una nueva edición en español, con una edición publicada por una editorial que publica literatura, no como aquella que la publicó en los años 60, que publicaba sobre todo textos más sociológicos, y vuelve a ser publicada en español y a ser introducida, ya no como en aquella época en la Facultad de Ciencias Sociales, que fue donde fue Carolina María de Jesús en su época, sino en la Facultad de Letras, ¿no? En la materia de literatura brasileña en la Facultad de Letras, en donde la estamos trabajando en este momento. Bueno, le cedo la palabra a las próximas investigadoras, que sobre todo se centran en ese baúl lleno de papeles que son las obras de Carolina, que siguen todavía surgiendo y que evidencian la necesidad de los trabajos de archivo como los que están haciendo, como los que vienen haciendo Rafaela Fernández y Marceli Leao. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en nombre de Lucía.
Vamos a pasar ahora a Meimei Bastos, que está aquí a mi derecha. Es escritora, profesora, productora cultural, coordinadora del Campeonato de Poesía Hablada del Distrito Federal y alrededores y del Slam Quebrada, editora y columnista. Licenciada en Artes Escénicas y estudiante de maestría en Culturas y Saberes en la Universidad de Brasilia. Actúa en varios movimientos sociales, promueve recitales, slams, talleres, debates, cine, clubs y ruedas de conversaciones especialmente dirigidas a la población negra y periférica. En 2022 publicó su segundo libro, La niña que bebió agua de sonajero, editorial Avá. Actualmente, la autora está como editora de la revista literaria Ruido Manifesto, es columnista del periódico Brasil de Fato y coordina el Punto de Cultura Caracas Bay. Buenas tardes. Boa tarde a todos, todas, todas. Satisfação em estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Michele. Quero saudar a Laura, Rafaela, por compartilhar a mesa comigo, Lucia também. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu não sou uma pesquisadora de Carolina, eu sou uma escritora que segue os passos de Carolina Maria de Jesus. Eu sou resultado e fruto do trabalho de Carolina. Estou aqui na Argentina, não estou vivendo em Buenos Aires, eu vivo em Córdoba, que é uma província daqui. Eu vou falar em português, tem muitas pessoas que compreendem português aqui, né? Sim, então eu vou falar em português, porque eu não vou embromar vocês com o meu portunhol, que não é dos melhores. Mas dá para me virar aqui, tenho me virado bem aqui. Estou aqui na Argentina dentro de um intercâmbio, uma mobilidade internacional. No Brasil, eu faço mestrado, tenho investigado, tenho pesquisado as batalhas de poesia falada, os slams. Não sei se vocês conhecem. Quem conhece slam aqui? Olha que bênção! Que bom. Então, estamos em casa. Bens a Deus. Desde a minha graduação, eu trabalho... assim, na verdade, gente, eu trabalho com slam, sou slam master, coordenadora da Batalha de Poesia Falada Slam Quebrada, coordeno o Campeonato de Poesia Falada do Distrito Federal e entorno, trabalho com slam há uma cara já, slam mudou a minha vida, e eu estou aqui na Argentina justamente fazendo esse trabalho de ampliação desse trabalho que eu tenho desenvolvido na academia, lá na UNB. Eu investigo slam desde a minha graduação, partindo desse lugar da palavra em performance, né? Porque eu sou formada em artes cênicas, e no mestrado eu amplifiquei, tenho observado e tenho compreendido e refletido esse espaço como um espaço de ensino-aprendizagem e um espaço de desetiquetamento social. Então, realizei um mapa na UNB, na graduação, mapeando todas as comunidades de slam que existiam no Brasil e no Distrito Federal, e agora, no mestrado, eu tenho desenvolvido esse trabalho na América Latina, e por isso eu estou aqui na Argentina para acompanhar e conhecer as comunidades de slam daqui. Tenho sido muito bem recebida, tem sido uma experiência incrível. Eu senti, quando eu vim, eu nunca tinha passado tanto tempo longe de casa, né? E, quando eu vim, eu estava com muito medo, e agora eu não quero mais voltar. Não quero, me sinto em casa aqui. Tenho sido muito bem recebida. Eu, como falei no início, né, sou resultado do trabalho de Carolina Maria de Jesus. Eu nasci em Ceilândia, uma quebrada do Distrito Federal. Cresci, passei a minha primeira infância inteira em Santa Maria, que é uma outra quebradinha do DF. Vi a cidade sendo construída. O Distrito Federal, quem conhece o DF, Brasília? Conhece de morar? Conhecem? Não? Gente, para quem não conhece o DF, quem conhece já está ligado como é que é o rolê lá. Nós somos uma cidade muito jovem. Brasília tem 60 e poucos anos, é uma jovem senhora. Tá no auge, né, da sua vida. Então, a minha geração ainda teve a possibilidade de ver a cidade
ser construída, né? Nascer. Eu acredito que isso não aconteça tanto aqui, né? Porque já está tudo erguido, né? Tem muitas coisas muito antigas. Eu fico impressionada com isso daqui, né? Com o diálogo da arquitetura antiga com a moderna. Isso me encanta. Em Brasília tudo é muito novo, né? Então cresci nessa quebrada de Santa Maria, brincava nas valas onde estava sendo feito todo o saneamento básico da cidade. Eu tenho isso assim muito presente na minha memória, o quanto isso está presente no meu trabalho hoje, porque foi muito importante, né? Eu venho desse lugar de uma pessoa que nasceu e cresceu na periferia. Depois eu fui já um pouco um pouco maior. Eu fui morar em Samambaia, que é a minha quebrada até hoje, até agora, né? Porque eu não sei se eu vou voltar. Como eu não sei, é grande a possibilidade de ficar, mas vai continuar sendo minha quebrada para sempre. E em Samambaia é onde acontece o meu encontro com Carolina. É onde eu me encontro com a possibilidade da escrita. Eu cresci ouvindo mulheres negras, minhas vizinhas, minhas tias, minha avó, minha mãe. Eu cresci ouvindo. Antes de me encantar pela palavra no livro, eu fui encantada pela palavra na voz das minhas mais velhas. Minha avó contando, minha mãe. Meu pai também é um grande contador de história, adora contar muitas histórias. E eu fui encantada. Mas o lugar da literatura não era um lugar, não era uma possibilidade para mim. Nesse cenário todo, né, que é dado para a gente. Você cresce em quebrada, você cresce em periferia, em favela, você cresce com uma perspectiva, com uma possibilidade que é muito limitada. O racismo, essa questão de classe, a questão de gênero, ela limita todas as nossas possibilidades. Todas essas opressões, elas nos desperdiçam. Eu fico pensando, imaginando, a partir dessa minha vivência, quantos jovens, quantas meninas, quantos meninos negros de quebrada não têm a sua vivência limitada por conta do racismo, por conta da pobreza, porque... Nossa, como assim você não se imaginava escritora? Tá aqui hoje, para mim, eu estou na Argentina, gente. Eu nasci numa quebrada. Eu sou filha de trabalhadores. A minha mãe é empregada doméstica. Meu pai foi autônomo durante muitos anos. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. Isso, claro, graças a um projeto de um governo que foi muito importante, que é todo esse trabalho que foi feito pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, que, felizmente, agora a gente vai voltar a respirar no Brasil, né? Porque estava muito difícil. Estava insuportável, né? Agora a gente a gente pode respirar tranquilo. Graças a esse projeto, eu consegui ingressar a uma universidade pública. A primeira pessoa da minha família a entrar numa pós-graduação, a fazer um mestrado. Imagina só, a primeira mestra da família, que coisa fantástica. Mas quantos e quantas das minhas, dos meus, não poderiam também ocupar esse espaço? Eu não gostaria de ser exceção em nada disso. Eu gostaria que isso fosse a regra, que todas da quebrada, todo o povo preto pudesse acessar. Mas todas essas opressões limitam muito as nossas possibilidades. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje, extremamente agradecida e feliz. Nunca imaginei isso, porque na minha vivência isso nunca existiu. Eu não tinha gente que pesquisava na minha casa. Eu não tinha gente que escrevia na minha casa. E o trabalho de Carolina é importante porque me trouxe essa possibilidade de expansão, de sonho. Eu imaginava que eu seria, e eu falo isso sem querer reduzir nenhuma profissão, nenhum profissional, eu imaginava que eu seria caixa de supermercado, que eu seria o topo da minha vida, seria ser vendedora de shopping, porque eu achava muito top, velho.
as meninas super bem vestidas, maquiadas, indo trabalhar. Eu achava que isso seria o ápice da minha vida. Trabalhar num shopping, cuidar da minha família, enfim, toda essa vida que é colocada para a gente, que é preto e de quebrada. E aí, no ensino fundamental, no ensino já na escola, quando eu descubro a palavra no papel e me encanto profundamente. Lembro de folhear um livro didático de português. Eu amo palavra. Eu cresci ouvindo que a palavra ela tem poder. Acho que por isso que eu me tornei escritora de verdade, porque realmente a palavra tem muito poder, né? Ela tem o poder de libertar e de oprimir, de colonizar, não é mesmo? Desde que colocaram a palavra aqui, quantas ditaduras e colonizações e opressões não surgiram, né? E eu acredito muito no poder da palavra. E, encantada com a palavra no livro, folheando um livro didático, eu encontro um verso de Carinhoso, que é acreditado ao Pixinguinha, que diz assim: ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero o meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Eu li esse verso de um homem preto. Na época eu não sabia ainda, né? E eu me encantei. Sabe quando cai toda o pozinho de pirim-pim-pim, tipo, e você se encanta por algo? Foi isso que aconteceu comigo. Eu senti na minha alma que, ai, que coisa linda, eu quero fazer isso. Eu quero ser assim. E encantada com a palavra, adorava fazer redação, português, encantada, mas sofrendo muito racismo. Eu não entendia, eu levei muito tempo para entender que essa vivência era, né, atravessada pelo racismo. Eu lembro que na escola os meus pais são kardecistas, o meu nome é uma homenagem a uma mentora kardecista, e a sociedade ainda não está muito... Parece que tem certa dificuldade em compreender outras espiritualidades, não é mesmo? E quando eu disse isso ingenuamente, no primeiro dia de aula, no 6º ano, que era a 5ª série, quando eu disse: ah, não, os meus pais são espíritas. Para quê? Uma menina negra, já com completamente fora do padrão, fora completamente do padrão mesmo, né? Com uma outra religião. Quando eu disse isso, acabou minha vida. Aí eu fui chamada de macumbeira, e aí eu era muito chamada de neguinha, de escrava. Eu odeio, eu detesto até hoje. Não sei se vocês lembram daquela novela, Escrava Isaura, que tem uma música, lê, 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 lê. Gente, eu entrava na sala e a primeira coisa que cantavam era isso, velho. Porque eu sou uma mulher preta de pele clara, Escrava Isaura, também uma mulher preta não retinta, né? E aí também... Não que eu paute a minha negritude a partir do racismo, mas foi só a partir disso que eu consegui... Meu pai é um homem negro, retinto, e a gente nunca discutiu essas questões em casa, né? Então eu não entendia, assim, porque eu era chamada de morena. Como assim neguinha? Como assim escravizar? Né? Eu não entendia muito bem. E isso minava. E, para me proteger de tudo isso, eu passei o meu ensino fundamental inteiro indo para a biblioteca no intervalo. Eu amava a biblioteca. Por isso que eu costumo dizer que os livros eles foram um escudo para mim, sabe? Foram uma proteção. Porque se eu não tivesse tido a literatura eu não teria, não sei o que teria. Eu teria me perdido para o racismo, assim como tantas e tantos dos nossos, né? Tantas pessoas nossas, tantas pessoas negras que são perdidas, mortas, seja em carne ou em alma, né? Porque o racismo ele mata na alma, é um negócio assim cruel. Viver com isso cotidianamente é muito difícil, e os livros me salvaram disso. Sonhando e não sonhando, porque nunca tinha visto escritoras, né? Em ser uma escritora, em ser como um pixinguinha da vida, uma poeta. Estou fuçando, mexendo em todos os livros. A bibliotecária virou minha amiga, e eu encontrei Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. E foi a primeira vez, depois de ler tantas coisas, que eu compreendi e percebi que tinha a possibilidade de ser uma escritora. Carolina
sinto profundamente que ela tenha vivenciado todas as dores que viveu. Uma pessoa incrível, abriu caminhos para tantas e tantos de nós, né? Estou aqui hoje, mas tem Esmeralda Ribeiro, Conceição Evaristo, Alan da Rosa, Cuti, Ricardo Aleixo, Tatiana Nascimento, tantos e tantas autoras que vieram depois, né? Carolina veio também depois de Maria Firmina, né? E tantos dos nossos. Então, extremamente grata ao trabalho de Carolina. Não vou me estender, vou mostrar para vocês o resultado do encontro que eu tive com Carolina, porque me trouxe essa possibilidade de... É possível escrever sobre as nossas vivências. É muito importante, você cresce numa periferia e você vai para outros lugares e o seu dialeto é errado, a roupa que você veste é errada, tudo é errado. Você é o erro na sociedade. E crescer com essa ideia é horrível, é difícil. E quando eu me dei conta de que isso, na verdade, era uma ferramenta, um instrumento para que a minha potencialidade, as nossas potencialidades enquanto pessoas periféricas e negras não surgissem, eu falei, velho, não, isso daqui é potência, porque quem depende de nós, quem construiu esse país foram as pessoas pretas e os povos originários. Como eu vivo no Distrito Federal, quem dá conta do centro é a quebrada, é a periferia. Eu não tenho que ter vergonha de ser quem eu sou. E aí, escrevendo, participando dos saraus da quebrada, só em sarau, não pensava em publicar. Participei de um congresso na UNB, coordenado pela professora Regina Dauscatani, sim, uma mulher assim que a Regina, eu digo para ela que um verso e meio só saiu porque ela falou, Meimei, a gente tem falado sobre o seu trabalho na academia e seria muito importante você publicar algo para a gente colocar a página e a editora lá, né? Vamos fazer uma publicação. Até então eu pensava que nada, filho, vai querer me ver, vai querer ter contato com a minha poesia, porque poesia aqui, ela limita também. Tem gente que não sabe ler no Brasil. Agora a gente voltou para o mapa da fome e, consequentemente, vamos voltar para um mapa do analfabetismo também, porque não estuda quem sente fome. Não tem como você ler quando você está de barriga vazia. Então, eu ficava pensando, você quer conhecer a minha poesia? Academia? Então, beleza, desça aqui para a quebrada e venha me ver declamando o poema no sarau. Se não for assim, não tem. Participar desse evento que a Regina me convidou mudou essa ideia, porque eu vi autores, a nata da literatura. Imagina eu, menina de quebrada, samambaia, lá com a nata da literatura negra brasileira. Só a galera maravilhosa. Falei, não, filho, eu tenho que publicar. É importante publicar. E aí, dessa vivência e todas as outras anteriores também, nasce Um Verso e Meio. Um Verso e Meio é um livro publicado pela editora Malê, que é uma editora do Rio de Janeiro, que publica autores negros e negras brasileiros. É um livro que eu costumo dizer que é uma reverência à quebrada e ao povo preto. O projeto literário é justamente esse, para a galera ler e sentir orgulho de ser quem é, de vir da quebrada, de ser preto. É um livro que me abriu muitas portas. Está num projeto incrível que se chama Mulheres Inspiradoras, um projeto idealizado e criado pela professora Gina Vieira. O livro, eu tenho a alegria de dizer que ele está em muitas escolas públicas do Distrito Federal. E agora, o mais recente, A Menina que Bebeu Água de Chocalho, que está em formato bilíngue, português e espanhol. La Niña que Bebió Agua de Sonajero. A proposta do livro é de fazer essa aproximação com os países latino-americanos. Nós somos uma potência. Se a quebrada é marginalizada, a América Latina também é quebrada, então a gente precisa estar juntos, porque a gente precisa lutar contra o imperialismo. A gente não pode permitir que a galera venha e sugue tudo que é nosso, tudo que há de melhor da gente. O livro vem com uma proposta de linguagem não sexista, então a gente não tem marcações de gênero no livro. É um livro que está publicado por uma editora independente de Brasília. É um livro que conta a história de uma menina muito corajosa e aventureira, que é Nauru,
E é um livro também que homenageia Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. É isso, gente. Os livros vão estar lá ali no hall de entrada. Dá para pagar no Pix, no efetivo também nos pesos. Se vocês não me conhecem, Meimei Bastos. Eu ia declamar depois um poema, mas a gente está com o tempo corrido. Me acompanhem nas redes sociais, Instagram, Facebook. E é isso. Muito obrigada, gente. Buenas tardes a todos, a todas e a todos. Muito gusto. Gracias, Michelle, por me invitar a falar aqui. Creio que esta é uma mesa de las quebradas de Brasil, porque eu também sou de las Rafaela, quebradas. espera que te presento. Ah, sí, claro. Vamos. Por supuesto. Voy a presentar a Rafaela Fernández. Eu me apresento. Professora na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, UNILA, es postdoctora en Estudios Culturales pela UFRJ, autora de A Poética y Residuos de Carolina de Jesús, resultado de su investigación de doctorado en Teoría e Historia de la Literatura en la Universidad de Campinas. Organizó los 4 últimos libros de Carolina, titulado Onde estáis Felicidade, 2014, Meu sonho é escrever, 2018, Cliris, 2019 y Casa de Alvenaría 2021. Actualmente compone el consejo editorial de la Compañía de las Letras, que va a publicar la obra completa de Carolina. Gracias. Bom, eu vou tentar charlar em portunhol salvaje como gesto político, porque, como disse Alberto Lunes, a fronteira é o futuro. Então, eu, como professora da UNILA e entusiasta do projeto de A Língua de Todos, a Língua de Cada Um, creio que é muito importante que hablamos assim, que possamos nos comunicarmos, não? Mi charla também tem a ver com um manifesto que estamos fazendo agora, em nome do Grupo de Coloniais Carolina Maria de Jesus. Libertem os cadernos de Carolina Maria de Jesus, incluso os que estão acá em Argentina, Chile e Uruguai, por onde passou esta escritora brasileira e por onde deixou parte de sua obra, que estamos agora recorrendo para a criação de um fundo em um espólio de sua literatura. Bom, eu vou falar um pouco sobre a pluma originária de Carolina, como transcrever, como escrever, como transcrever, editar e traduzir a obra inédita de Carolina, porque, como nos planteou Lúcia Tenina, todo o trabalho que existiu da obra desta escritora, que foi uma recorredora da basura, se fez a partir da escolha de um homem. Um homem eligiu o que poner em seu livro mundialmente conhecido, Quarto de Desechos, que sale agora junto com Casa de Ladrillos e outras obras, como o cuento literário chamado Onde Estáis Felicidade e incluso Na Favela. Então, agora estamos com um trabalho muito grande em Brasil, um grande projeto. Eu sou parte de um conselho editorial que está organizando, juntamente com a hija de Carolina, com a grande escritora Conceição Evaristo e outras pesquisadoras de Carolina, Fernanda Miranda, Amanda Crispim, Fernanda Felisberto. Estamos retomando a obra de Carolina a partir de seus manuscritos originais, não? Em um espólio que está espalhado por, como les disse, por vários arquivos públicos e privados. E, nesse sentido, podemos mirar e pensar Carolinas desde os anos 50, como podem mirar em las tapas destes livros, Carolina sempre está aí, muito exotizada, estigmatizada, com seu paño, que muitas das vezes estava obrigada a pôr em sua cabeça para sair nas fotografias. E ela mesma disse que não lhe gostava esta imagem, muito embora saibamos que sim, Carolina também estava em uma condição de subalternização, era uma mulher favelada, então uma mulher que sim tinha esta condição subalternizada, pero no entanto, a gente solamente queria mostrar esta parte, este sítio, este espaço de esta mulher.
Mas sabemos que foi muito mais que isso. Não escreveu solamente testemunhos sobre a favela, diários, mas também, claro que diário também pode ser pensado como literatura, mas também escreveu 5 romances, contos, poesia, poemas, dramas, películas, novelas, músicas, e nunca em vida foi reconhecida como uma escritora. E para a gente que dizia que ela não fazia literatura, deixou a seguinte passagem que estava inédita até 2014, onde diz, tradução minha: nosotros somos pobres, vinimos a las orillas del río. Las márgenes del río son los lugares de la basura y de los marginales. La gente de la favela es considerada marginal. No se ve más los cuervos volando sobre las orillas del río, alrededor de la basura. Los hombres desempleados reemplazaron a los cuervos. Então, mira que está criando imagens para demonstrar a condição de sua vida em la favela. Bom, então, aqui chego finalmente a temática que queremos falar em pouquíssimo tempo, pero como traduzir o português de Carolina Maria de Jesus, porque não se trata de português da Academia de Língua Portuguesa de Portugal, sino uma mescla entre diversas linguagens e também de gêneros literários e não literários. Como traduzi-la para además além de quarto de despejo. Esta é uma prática que estamos fazendo em la UNILA, que é a Universidade de la Integração Latino-Americana, uma universidade criada por Lula, e que tem como 10 anos, onde a maioria dos estudantes são de países diversos de América Latina, incluso quechuas e indígenas brasileiros também. E aí hacemos grupos para pensar a tradução e pensar como se habla, como é a habla, por exemplo, de uma Carolina em Colômbia. Então, em 2019, fizemos a tradução junto com a Universidade de los Andes, que promoveu a publicação deste livro, e aí temos uma tradução que se diferencia de aquela tradução de los anos 60, que não se preocupou com esta linguagem originária, com a pluma de Carolina. E aí, desta tradução, também, em 2021, saiu a versão desta tradução acá, com a Mandacaru, a que faz parte nossa querida Michele e Lúcia Tenina, onde aí sim se põe novamente de outra maneira Carolina, para além da maneira que se construiu, tanto em la tapa quanto em los paratextos, que, por exemplo, vai dizer que a construção gramatical é confusa, que é complicado, que é impossível de traduzir. Ou seja, que não havia uma preocupação, ou então que limitava o escrito de Carolina a um documento, a solamente texto autêntico independente de toda esta questão, de toda a maneira como Carolina vem sendo trabalhada atualmente, é importante dizer que agora há muitas traduções que estão repensando este lugar, este sítio de habla de Carolina. Por exemplo, esta também, que é uma tradução que vai sair no próximo ano, em basco, e que também a casa Tisha Plata nos buscou e cambiou a tapa, o texto. O mesmo se passou, por exemplo, em Chile, que também sairá por Ediciones del Cardo, que também vai ser uma tradução mais fidedigna, e assim como a UNAM, que também agora faz uma tradução diferenciada. Además, é importante dizer que, quando pensamos na tradução de Carolina, também buscamos as relações entre os sentidos de la negritud, por exemplo, para entender como pensar as palavras que, por exemplo, negro e preto têm em diferentes situações. E aí recorremos, por exemplo, à salsa,
Outra coisa que estamos fazendo agora é traduzindo, por exemplo, Antígona González, da escritora viva Sara Uribe, que ha hecho este livro com as vozes de gente que não tem a chance, a oportunidade de enterrar os corpos de los muertos, é justamente buscar as vozes de Islã, por exemplo, e colocar em lugar de fazer a tradução literal. Com isso, estamos conectando as periferias, fazendo relações entre vivências, experiências, para além de uma tradução centrada ou uma tradução que vise beletrismo, né, preciosismo da linguagem, mas, sobretudo, que busque a voz das Carolinas que estão por toda a Via Yala. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero si hay alguna pregunta podemos dar lugar. ¿No? Entonces, una intervención de Benimei para cerrar, sí. Y cerramos. Antes, porém, gostaria só de dizer uma coisa, incluso para Meimei. Eu, lunes, estava cá filmando as ticas de Islã da comarca de Charco, porque estou também fazendo um vídeo, depois vou te dizer isso, com Islã da América Latina. E nos calaram a segurança, nos disse não pode fazer isso aqui não se pode filmar, porque o corpo de Paul Geldrone e Matt estava sendo muito performático abaixo deste prédio, e nos disseram isso. E eu senti imediatamente que a ditadura que ha hecho este espaço ressonava sobre a voz deste homem que tentou nos calar, porque continuamos até terminar. Vocês me ouvem se eu não tenho microfone? Sem microfone mesmo? Sim? Ótimo. Fico mais confortável assim. Quando me perguntaram o que era ser, busquei no que hoje não sou, para dizer que fui criança morena, sem cor, mulher mulata, sem raça. Invadem-se terras, saqueia-se ouro, prata, vão-se as coroas e fica a sabedoria. Feita com raça, não se desfaz no sangue derramado. Força pulsante nos seios das mães, grito aos meus. Resistência pela existência de um passado glorioso ocultado. Me diziam que se fosse presente pela cor herdada, me restaria a dor. Mas eu não pude crer. Ainda que aos meus olhos fossem apresentadas cicatrizes e aos meus ouvidos insultos, ainda que de mim fosse feito o próprio preconceito, não era eu. Ainda que me fique imposto nada, que me obriguem a ser sem direitos, sou calma em mãos e pés resistentes. A teimosia nas universidades excludentes, o compromisso da continuidade da luta de um povo. Eu sou a resistência ao não. La mesa de reunión. Vamos.